Alerta aos cristãos. As próximas 4 luas de sangue parte 3. Olá meus amados, paz a todos. Abre aspas. Vamos entender as datas das 7 festas judaicas na Bíblia. Deus estabeleceu as datas para todas as 7 festas judaicas da Bíblia, a fim de incluir Páscoa e Sukkot. Nissan, o primeiro mês do ano religioso judeu, isso ocorre na primavera. Páscoa ocorre no dia 15 deste mês. Pesach, Páscoa. A festa judaica comemora o dia do sacrifício do cordeiro em Êxodo, onde o anjo da morte passou por Israel e os primogênitos no Egito foram mortos. É também o mesmo dia em que o Senhor Jesus Cristo, o nosso cordeiro, se sacrificou pelos nossos pecados e foi crucificado. Páscoa é a primeira festa anual. Tishri é o 7º mês do ano religioso para Israel e o primeiro mês do ano civil para Israel. Este mês tem as festas da Páscoa judia, Yom Kippur, e dos Tabernáculos, também conhecido como Sukkot. Rosh Hashanah, festa das trombetas. Esta é uma festa que ocorre em 2 dias Tishri 1 e 2 de Tishri do calendário hebraico. Muitos acreditam que este dia de festa está vinculado ao arrebatamento. A igreja cristã antes do início da tribulação. Yom Kippur, dia da expiação. Isto é conhecido como dia da expiação, que é considerado um dos mais importantes feriados do ano judaico. É um dia reservado para expiar os pecados do ano passado. Ela ocorre no dia 10 de Tishri. Sukkot, festa dos tabernáculos. A festa de Sukkot começa em Tishri 15, no 5º dia do Yom Kippur, que é um dia de festa alegre, enquanto Yom Kippur é um dos dias festivos mais solenes. Sukkot é um dia de festa com uma atmosfera de festival. Ela marca uma época de alegria. Sukkot quer dizer cabines e refere-se a habitações temporárias para reunir os judeus durante este feriado. A maioria dos estudiosos cristãos acreditam que a festa de Sukkot é a festa para o segundo advento do Senhor Jesus Cristo, quando ele retorna com os seus santos em cavalos brancos no Armagedon. Sukkot é a 7ª e última festa anual. Av é o 5º mês do calendário hebraico. É um momento de luto para os judeus. Existem 2 festivais na avenida. No 9º e no dia 15. No dia 9 de Av é Tisha B'Av, que é um dia triste, e quando os judeus jejuam. Um dia triste para os judeus é 21 dias de luto para o povo judeu. Ele lembra os 2 templos destruídos e recorda outros acontecimentos trágicos em toda a história judaica. O outro festival que acontece na Av é a Tu B'Avenida. Trata-se de uma feliz ocasião em que os casais tradicionalmente se reúnem para organizar seu casamento. Vamos entender o significado do número 8 na Bíblia. O significado do número 8 na Bíblia em Novos Começos. O 8º dia era novo depois que Deus repousou. Há 7 dias em uma semana e o 8º dia é um novo começo para o mundo. Cristo ressuscitou no 8º dia, o que foi um novo começo para o mundo. Quando toda a terra estava coberta com o dilúvio, Noé foi a 8ª pessoa. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. 2 Pedro 2:5 Estas 8 almas entraram em uma nova terra para começar uma nova ordem de coisas para um novo ou um mundo regenerado. Os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. 1 Pedro 3:20 Daí, também, a circuncisão era para ser realizado no 8º dia. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa, e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. Gênesis 17:12. Ele foi o destaque de sombreamento da verdadeira circuncisão do coração, o que era para ser feita sem mãos mesmo. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo. Colossenses 2:11. Isto está ligado com a nova criação. O primogênito era para ser dado a Deus, no 8º dia. As tuas primícias, e os teus licores não retardarás, o primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia nos darás. Êxodo 22, 29 e 30 A ressurreição de Jesus em última análise, tinha este sentido quando ele ressuscitou dos mortos no primeiro dia da semana, que foi da necessidade do 8º dia. E Jesus,
tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana. Marcos 16:9. 7 vezes no passado as luas de sangue caíram no primeiro dia de Páscoa e Sukkot, com a 8ª vez vindo em 2014 e 2015. A NASA informa que haverá 4 luas de sangue e um eclipse solar que aparecerão na ordem sequencial. As luas aparecerão no tempo de abril de 2014 e setembro de 2015, durante a Páscoa de 15 de abril de 2014 ou 4 de abril de 2015 e nas datas de Sukkot de 8 de outubro de 2014 ou 28 de setembro de 2015. A NASA estima que o eclipse solar acontecerá em 20 de março de 2015. Esta aí, a data histórica, quando os israelitas foram libertos da escravidão do Egito. Esses eventos serão vistos coletivamente ao redor do mundo. Por que isso é importante? O Talmud judeu, livro de tradição e interpretação, diz quando a lua está em eclipse, é um mau presságio para Israel. Se a sua face é tão vermelha como o sangue, que é um sinal que a espada está vindo ao mundo. A lua no judaísmo é um sinal para Israel, enquanto o que sol é um sinal para o mundo. Então, eclipse lunar igual mau presságio para os judeus e o Estado de Israel. Lua de sangue igual espada vindo. Eclipse solar igual mau presságio para o mundo. 4 luas de sangue, nos dias de festa judaicas em 2 anos, estão para aparecer em 2014 e 2015 e depois não haverá mais nenhuma para os próximos 100 anos. Desde que Jesus nasceu, esse padrão de lua de sangue tem aparecido 7 vezes nos dias das festas judaicas. Cada vez que aconteceu, um grande evento afetou a nação de Israel. O evento que afeta Israel começa um pouco antes dos anos das luas de sangue. Para entender o que vai acontecer nas luas de sangue 2014, 2015, devemos entender o padrão de luas de sangue no passado. O profeta Joel diz que esses sinais no céu são uma mensagem para o mundo, para Israel. E mostrarei prodígios no céu, e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2:30-31. Em Atos, Pedro, um fervoroso seguidor de Jesus Cristo, fala exatamente o mesmo. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Atos 2:19 e 20. Quando você vê estas coisas acontecer, diz a Bíblia, levantai as vossas cabeças e alegram-se que a vossa redenção está próxima. Lucas 21:28. Eu acredito que os céus são quadro de aviso de Deus. E que ele tem enviado sinais para o planeta Terra, mas nós simplesmente não os pegamos. Deus literalmente grita para o mundo, eu estou vindo em breve. Quando você começa a estudar alguma coisa, você deve começar sempre com o mesmo pressuposto da verdade com certeza absoluta. Por isso vamos começar dizendo que Deus é o Criador do céu e da terra. Em Gênesis 1 Deus é citado por nome 32 vezes em 31 versículos. E o capítulo onde Deus é mais centralizado na Bíblia, se você acredita que Deus criou a terra. O diabo odeia Gênesis 1 com uma paixão, porque se você acredita que toda a Trindade criou toda a criação, então você pode confiar no Senhor que toda a Bíblia está sendo verdadeira. Mas, se não se pode confiar no Espírito Santo, na história da criação, como ele pode ser confiável no plano da salvação? Se o que Deus diz sobre o planeta Terra em Gênesis 1 pode ser colocado em questão, como podemos então acreditar no que está dizendo a respeito de um lugar chamado céu? Se Deus não é confiável na história da criação, como então podemos acreditar o que diz João 3:16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você acredita que Deus criou a terra, então você pode confiar que Ele está nos oferecendo salvação e vida no céu para toda a eternidade. Então você sabe que João 3:16 é verdadeiro. A Bíblia não é algo que você pode pegar algumas partes e deixar restos para trás. Ou ela é toda verdadeira ou ela não é. A Bíblia diz que toda a Escritura é dada por inspiração por Deus. 2 Timóteo 3:16. Por isso, ela é toda ungida ou ela não é. Deus não oferece cristianismo de cafeteria, vou levar o frango frito, mas não o couve, você aceita tudo dela, ou não aceita nada dela. Você tem que dar o passo de confiança desde o princípio do capítulo 1 de Gênesis.
Isso não acontece no livro de Mateus, isso acontece em Gênesis. Deus dá conta da criação em 9 palavras. No princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1. Com este ato, ele esmagou o príncipe das trevas completamente. Deus não debate a sua existência, ele declara a sua existência. Como seus seguidores, devemos parar de debater se Deus existe ou não. Não há outro igual como ele, nos céus acima ou nos mundos abaixo. Com uma sublime declaração ele declara a sua existência. Deus criou os céus e a terra. Isso abole o ateísmo, afirmando a existência do Deus Todo-Poderoso. Deus é. Com essa afirmação, Deus arrasa o politeísmo, que é a adoração de muitos deuses. Esse é o problema da sociedade hoje. Estamos atravessando todas as fases da história, com muitos deuses, e os nossos filhos estão sendo corrompidos em escolas públicas, crendo em muitos deuses. E olhando para a Bíblia, há só um Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Em Gênesis 1, existem 13 passos na criação, incluindo o sol, a lua e as estrelas. Quando Moisés escreve sobre eles, ele os nomeia na ordem exata. Por que isso é importante? O Dr. Peter Stoner, um matemático, calculou que a chance de Moisés por escrever Gênesis 1 na ordem exata por coincidência tem uma probabilidade de 1 sextilhão. Isso é o número 31 seguido de 21 zeros. Ele deu um exemplo de um sorteio. Se você estava fazendo um sorteio, você precisaria de ter 8 milhões de impressoras, com a capacidade de imprimir 2.000 bilhetes por minuto trabalhando dia e noite, por um período de 5 milhões de anos. Com todos os bilhetes imprimidos, você teria que escolher na primeira tentativa o bilhete do primeiro prêmio. Se você escolher o bilhete exato, seria para você a mesma chance de que Moisés tinha, de escrever Gênesis 1 por coincidência. Moisés foi inspirado por Deus para escrever Gênesis 1 e os primeiros 5 livros da Bíblia. Deus é com acento grave o Criador do céu e da terra, se os ateus gostam ou não, independente de quem está chateado com isso. Ele é com acento grave Deus o nosso Criador. Agora que temos estabelecido claramente isso, qual é o próximo absoluto? Como Criador, ele tem controle total sobre suas criações. Ele tem controle absoluto sobre o sol, a lua e as estrelas. Ele separa o dia da noite, e usa-los para sinais e tempos. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Gênesis 1:14. A palavra hebraica para o símbolo de sinais é ot, que significa também um sinal. Então, Deus está dizendo que ele usa os seus para enviar-nos sinais. Os seus são quadro de aviso de Deus. Quando algo grande vai acontecer, ele dá para o planeta Terra, ele nos dá um sinal nos céus. Um sinal de que algo importante vai acontecer. Preste atenção. A NASA disse: isso está chegando. Deus nos alertou através de Joel e Pedro. Quando isto acontece, é raro. Os avisos não são suficientes para você? Como sobre um outro versículo. Marcos 13:24-26 diz: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Esse versículo descreve um tempo no futuro, quando o sol e a lua vão estar em eclipse ao mesmo tempo. É um outro versículo que nos diz exatamente a mesma coisa. É um sinal de Deus que algo grande vai acontecer. Mateus 24 fala sobre a segunda vinda. E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, 29 e 30. A história da Bíblia é do controle total que Deus tem sobre o sol, a lua e as estrelas. Fecha aspas. Acessem os links situados na descrição deste vídeo. Ganhe dinheiro lendo anúncios na internet. Saiba mais acessando o site freilan.com.br.